Fala galera, André Ferreira na área. Hoje a gente tá com um vídeo diferente do padrão, né? Mas também não deixa de ser técnico, né? Eu e um amigo fizemos auditoria dos boletins de urna disponibilizados pelo TSE e vou mostrar toda a técnica que a gente utilizou aqui para conseguir fazer a conferência e mostrar no final qual foi o resultado dessa análise, né, completa ali. Inclusive eu vou deixar aqui no link da descrição todos os arquivos, seja código, seja os arquivos de dados, né, os boletins de urna em binário, em JSON e tudo mais, para caso alguém queira utilizar aí, tá disponível. E, editor, primeiro solta a vinheta aí. Bom, vamos começar do começo, né? Um amigo meu me mandou algumas imagens do site do TSE, né? Para qualquer pessoa que quiser acessar aí, resultados.tse.jus.br, se não me engano, é o site oficial do Tribunal Superior Eleitoral, que disponibiliza todos os resultados da eleição. Nesses prints que esse amigo meu me mandou, tinha uma diferença entre a quantidade de eleitores aptos, que eles colocam lá essa informação, eleitores aptos, e no final da votação tinha votos aptos com outro número. E aí eu não entendo nada de eleição, de contagem de votos e tudo mais. Eu fui perguntar para um amigo meu que é advogado, que entende muito mais, e ele falou para mim que essa diferença entre a primeira parte das eleições ali, que são considerados votos aptos, com o que estava no final, seria o tal do voto em trânsito, né? Quando uma pessoa está fora da zona eleitoral e pede transferência para poder votar em outro município e tudo mais. E aí a gente ficou com essa parada, né? Pô, será que esse voto em trânsito é muita gente e tudo mais? Vamos verificar essa história, né? E aí começa a nossa saga no dia 4, se não me engano, no dia 4 pro dia 5. Pô, será que é fácil auditar? Vamos ver se dá para auditar 100% e tudo mais. E aí a gente começou essa saga e eu já, a priori, já falo que editar os boletins de urna é 100% possível. A gente conseguiu fazer essa audição, a gente conseguiu pegar todos os boletins de urna e tudo mais. E eu vou colocar alguns pontos aqui da dificuldade que foi para fazer isso tudo, ok? Então no dia 4, né, 4/10 de 22, a gente tentou primeiramente conseguir esses boletins de urna, né? Como é que a gente consegue esses boletins de urna? A gente acessou o site do TSE, lá dava para você baixar individualmente cada boletim de urna na página, filtrando, né? E aí, editor, se quiser colocar aí como é que é o site do TSE, lá você consegue filtrar por estado, por município, e aí depois por zona e seção, e aí você consegue fazer o download desses arquivos. E a priori a gente falou assim, cara, provavelmente deve ter algum lugar que tenha todos os boletins de urnas, né? E a gente começou a procurar, ficamos algumas horas procurando e não conseguimos achar todos os boletins de urnas. Então, no primeiro momento, a gente não sabia nem quantas urnas tinham, ok? E aí, acessando um site do TSE, pesquisei pelo termo API TSE para saber se existia alguma API que o TSE disponibilizava para a gente poder acessar. E aí eu entrei no portal de dados abertos do TSE, que é o dadosabertos.tse.jus.br, e lá tem um subconjunto, né? São vários dados disponibilizados ali em formato de CSV ou binário e tudo mais. E lá tinha um relatório contendo todas as urnas, né? Todas as seções, as zonas e tudo mais. E a partir desse arquivo que a gente achou, a gente conseguiu chegar numa contabilização, pasmem, né? De um total de urnas, que eu vou abrir aqui o meu relatório para conseguir ver, porque eu não tenho esse número de cabeça. Nós chegamos ao total de 472.024 urnas. Então, assim, percebam, uma quantidade muito grande de urnas. Cada uma dessas urnas gera um boletim de urna, que é um arquivo binário. Então a gente precisava ter esses boletins de urna e a gente não tinha uma forma muito prática para poder fazer isso. Obviamente que a gente não ia ficar pegando uma por uma lá no site do TSE. Então o que eu acabei fazendo? Eu acabei fazendo um script de crawler. Para quem não sabe o que é crawler, é uma ferramenta como se fosse um robô que vai ficar acessando cada uma das páginas e vai ficar baixando os arquivos que a gente precisava, ok? Então o meu robô ele precisa entrar em 472 mil páginas e baixar o download desses arquivos
alternativas binárias uma por uma. Esse código do crawler tá aí na descrição, no GitHub. Esse crawler, ele ficou rodando mais ou menos 5 dias aqui no meu computador, né? Meu computador é um computador potente, eu tenho um link de fibra ótica e tudo mais, e eu tive que colocar vários processos simultâneos para ser 4 dias. Nos cálculos que eu fiz aqui, um computador normal com uma thread só demoraria em torno de 17 dias para poder obter esses dados. Como eu queria fazer esse vídeo antes do dia 30, né, para conseguir ter o resultado, eu coloquei mais threads para poder processar, e obviamente que meu computador suporta, meu processador deve ter mais ou menos uns 32 núcleos, então colocar 8 threads ali não era muita coisa, e aí demorou mais ou menos 4 dias para baixar. Ele tá finalizando, o crawler tá finalizando agora, ele tá em 90%, então falta poucas urnas, se não me engano falta São Paulo e Tocantins, né? Inclusive o final desse vídeo eu só vou fazer depois do término total do download desses BUs e do processamento pelo sistema. Pois bem, a gente ficou mais ou menos um dia mais ou menos fazendo o código desse crawler para o crawler conseguir baixar todas as informações. Aí veio o segundo ponto, né? O segundo ponto é que esses arquivos, eles são arquivos binários, ok? E aí a gente ia demandar muito tempo para poder olhar a estrutura do arquivo, ver como é que ele está formatado. Então assim, a gente começou a tentar achar alternativas para conseguir ter uma leitura mais simplificada desses arquivos. E aí eu percebi que dentro do próprio site do TSE, quando você entra numa página dessas que está mostrando os resultados para você, o que de fato ele está fazendo é pegando o boletim de urna em binário, e eles já têm um JavaScript lá que consegue ler esse arquivo e transformar esse arquivo num JSON. Então o JSON, obviamente que para mim ia fazer muito mais, ia simplificar muito mais a minha vida, né? Então eu modifiquei o código do crawler para quando ele entrasse no site do TSE, em uma página qualquer, porque nesse momento a gente já tinha a lista com todos os links de todas as urnas, a gente começou a também pegar esse JSON que era gerado pelo TSE por um fator bem diferente do habitual, né? No caso do TSE, o programador que fez esse código, ele deixou um console log. E aí, com esse console log, através de uma ferramenta chamada Puppeteer, que é um simulador de navegador, eu consigo ver o que está sendo printado, né, na tela, né, no log. E aí eu consigo pegar esse JSON na estrutura dele original, que é interpretada lá pelo algoritmo do TSE. E foi assim que eu comecei, né? O crawler pegava o boletim binário, pegava esse JSON, que era gerado pelo sistema do TSE, e tirava uma print screen da tela, né? E aí a gente está falando de 472 mil vezes. Então isso gerou arquivos gigantescos, né? Atualmente o diretório aqui que está mexendo, que está gerando o crawler, está com alguma coisa em torno de 60 gigas entre imagens, JSONs e arquivos binários. Isso é bastante coisa, né? E ainda não chegou a 100% da totalidade das urnas. Vou fazer um disclaimer importante, é que essa auditoria que a gente está fazendo é independente, a gente não tem nenhuma intenção de posicionamento de candidato e tudo mais, é só para a gente conseguir analisar se o resultado que os BUs apresenta de fato gera o valor que é exposto ao público, né, e tudo mais. E não tem como a gente afirmar, né, que os votos que estão dentro desses BUs, eles são um retrato da realidade. Por quê? Porque os BUs, eles são gerados pela urna, correto? Então, quando uma pessoa vai lá e vota, o sistema que está rodando dentro da urna, ele é responsável por armazenar essas informações em um flashcard, que é como se fosse uma espécie de pendrive, e ele também é o responsável por imprimir esses boletins de urna. Então, numa hipótese, né, que caso tenha algum tipo de interferência nesse processo, tanto o boletim de urna quanto a contabilização que vai para esses arquivos binários poderiam estar comprometidos. A única forma, no meu ponto de vista, de conseguir auditar de fato a votação, porque aqui a gente está auditando a contabilização, a gente está pegando todos os boletins, somarizando eles e vendo se o resultado dá igual ao que foi divulgado, ok? Mas se o voto está correto, a gente não tem como saber, justamente porque
o mesmo mecanismo, o mesmo hardware que faz a coleta dos dados, ele consolida essas informações, ele que gera o relatório e ele que gera o extrato de urna. Então, assim, fica impossível de você falar que reflete 100% da realidade. Provavelmente, se tivesse um outro mecanismo que tivesse, por exemplo, fazendo um log do que está sendo teclado no teclado da urna, daria para pegar esses dois logs e bater eles e falar, ok, esse log aqui é igual a esse log aqui dos BUs, então tá ok. Só que como a gente não tem esses dados, a gente só tem os BUs, a gente está levando em consideração que o BU tá certo, tá? Então, o BU estando certo, então a gente só vai verificar se a contabilização desses votos estão corretos e como é que eles estão divididos e tudo mais. Continuando, né? O próximo passo aí, quando a gente começou a ter esses JSONs e ter esses arquivos binários, era conseguir separar essa informação do que a gente precisava e do que não era tão importante assim, porque dentro desse boletim de urna tem uma série de informações. Você tem o código da urna, você tem o código do cartão flash, você tem os votos separados por deputado federal, deputado, senador e tudo mais. Então a gente só queria pegar o resumo dos votos de presidente e queria identificar também quais são as urnas que tiveram voto em trânsito. Então, como que a gente conseguiu fazer isso, né? Dentro do arquivo JSON que veio do TSE, né, do script de interpretação do TSE dos BUs, a gente verificou que as votações elas são separadas como se fossem duas eleições separadas, diferentes. Uma contendo os votos para deputado federal, para senador, para deputado estadual e tudo mais, e uma outra eleição que eles colocam para presidente. E existia uma diferença em algumas urnas dos eleitores aptos dessa primeira lista com os eleitores aptos da segunda lista. Então o que a gente fez? Toda a urna que tiver uma diferença entre os eleitores aptos da primeira lista e da segunda, quer dizer que tem voto em trânsito, correto? E aí, a partir dessa informação, a gente separou o que seriam urnas com voto em trânsito e o que não seria, para ver quantos votos eram e se isso teria algum tipo de impacto, ok? E a resposta, depois de ter feito uma análise bem profunda dessas informações, a quantidade de votos em trânsito são ínfimas com relação à totalidade. Dá um exemplo aqui, eu posso até colocar, editor, bota o relatório aí dos votos em trânsitos. A gente separou, fez um gráfico por estados, e aí os estados que até agora tiveram a maior quantidade de votos em trânsito aí foi Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, né? Todos os outros foram mais ou menos parecidos. E aí a quantidade de votos é assim, 400 votos, 1.000, né? O Distrito Federal tem 12 mil votos em trânsito, porque faz total sentido, porque normalmente as pessoas que moram em Brasília não são de Brasília, né? Tivemos um pouquinho mais em Minas Gerais, um pouquinho mais em Rio de Janeiro, e até agora a gente não tem ainda a totalização de São Paulo e do Tocantins, mas essa contagem aqui de votos, ela é muito pequena. Ela é muito pequena para se questionar se tivesse algum tipo de impacto. Outro detalhe, né, descendo um pouco mais nesse relatório, é que é um voto meio equitativo. A gente tem aqui 51,4% para um candidato e 48% para outro candidato. Então não tem como dizer que esses votos em trânsitos interferiu em nada. Ok? E no meu ponto de vista, analisando esses números, eu considero que isso aqui está 100% correto. Beleza? Então não tem o que se discutir com relação à diferença do número que aparece no começo do relatório do TSE e o que está lá embaixo, porque isso não impacta em nada no resultado final. Beleza? Vamos falar de um segundo ponto que a gente começou a observar. Aí eu vou colocar em contexto aqui como que esse cenário apareceu pra gente, né? Lá pelo segundo, terceiro dia que a gente estava fazendo o download dos arquivos e estava contabilizando, gerando os relatórios, eu comecei a tentar importar esses relatórios para o Google Drive para conseguir, né, brincar um pouquinho ali no Excel, olhar como é que estavam esses números e tudo mais. E uma coisa que me chamou a atenção é que toda vez que eu tentava importar o CSV, dava um erro que não conseguia importar tudo. E aí eu comecei a olhar os arquivos CSV dos relatórios e comecei a ver que tinha alguns caracteres esquisitos no meio da contabilização, e esses caracteres esquisitos sempre apareciam dentro do número de serial
do cartão flash, do flashcard, né? Então eu comecei a separar quais eram as urnas que estavam com problema no flashcard, no serial do flashcard. E aí eu detectei mais ou menos 10 mil urnas que estavam com algum tipo de problema no serial do flashcard. E fiz uma separação, coloquei dentro de um diretório todos os BUs que são referentes a essas urnas para me começar a dar uma olhada. E eu percebi que tinha uma espécie de um padrão ali, de acordo com o município, esse código se repetia e tudo mais. E eu pensei assim, pô, isso pode ser alguma coisa a mais do que tá aparecendo, porque são vários trechinhos picotados, mas tinha uma similaridade com relação a códigos binários, né? Um arquivo binário, tinha alguns comandos como del, SHA e tudo mais. Então eu peguei todos esses erros que estavam aparecendo e montei um arquivo para ver se fazia sentido esse meu pensamento com relação a ter um código ali dentro desses seriais de urna. E aí eu gerei um arquivo que está disponível inclusive também lá dentro do repositório, que parecia muito ser um arquivo binário, ok? Olhando assim o arquivo, eu não sou especialista em criptografia nem em arquivos binários, mas ele tem uma similaridade, assim, né? Uma desordem, só que contendo algumas metadados ali e tudo mais. E aí a gente começou a pensar, pô, será que isso daqui é um código que tá ali, né, injetado dentro do cartão do serial FC e tudo mais, que seria genial um negócio desse, né? O cara pegar um código e conseguir picotar ele dentro do serial FC, né, e tudo mais. Mas, para nossa surpresa, né, hoje é dia 8/10 e a gente começou a fazer essa análise no dia 5, né, de fato no dia 5, há 3 dias atrás. E hoje a gente foi olhar o site do TSE e tinha subido uma atualização do site. E nessa atualização do site, o JSON que antes estava dando problema começou a trazer o serial correto. Então o que a gente percebeu é o seguinte, que antes o site do TSE lá para o dia 4, ele tinha uma falha na hora de converter o arquivo do boletim de urna para esse arquivo JSON que a gente estava utilizando para fazer a contabilização. E por isso estava vindo o serial da urna, o serial do cartão flash com um número, com um código esquisito ali, né, que parecia ser um código binário. Mas hoje subiu uma alteração. E aí, para confirmar que não foi nenhuma alteração que foi feita e tudo mais, a gente até fez uma auditoria com relação aos boletins de urna que a gente já tinha feito download dessas urnas que estavam apresentando esse erro do serial e os boletins de urna que estão sendo carregados dentro do site TSE. E não existe nenhuma diferença, então a gente assume aqui que isso foi um erro que foi corrigido pela equipe do TSE, que estava trazendo essa informação errada e eles perceberam isso. Inclusive no meu relatório eu até coloquei um exemplo disso, né, de uma urna no Acre, né, Marechal Tamaturgo, que antes o código do UFC vinha um código away, né? E depois dessa correção do dia 8, essa urna a página começa a apresentar de fato o serial certinho ali do flashcard. Então, com relação a essa parte de integridade do flashcard, que inicialmente pareceu ser uma anomalia ali, foi corrigido, era um problema de passeamento do script do site do TSE que estava fazendo essa né, embaralhando esse código ali e tudo mais, não estava provavelmente passeando o binário de forma correta. Então, até então, o que a gente falou conseguimos pegar os arquivos binários, mesmo com uma certa dificuldade, conseguimos fazer uma análise desses códigos através desse passeamento que o site do TSE já faz e retorna um JSON, conseguimos fazer a contabilização, e aí, qual foi o resultado dessa contabilização, né? E aí agora eu vou para a segunda parte do vídeo, que é justamente falando sobre a contabilização para a gente ver se está tudo ok, que aí eu tenho que esperar terminar aqui o crawler para poder falar sobre a contabilização. Só vou colocar um último detalhe aqui antes da gente falar sobre a contabilização total, que é o seguinte: a auditoria desses arquivos, né, por mais que sejam arquivos que são liberados pelo TSE e tudo mais, e é possível você fazer download e conseguir parsear, fazer tudo, não é um processo fácil, não é um processo simples. Exige uma
um entendimento técnico bem apurado, um conhecimento técnico bem apurado. A gente teve que fazer um web crawler, que é, que é um negócio que não é tão simples. A gente teve que ter uma máquina parruda para conseguir processar esses resultados, para conseguir gerar os relatórios. Então, assim, por mais que seja auditável, não é um auditável que qualquer pessoa consegue fazer. É um auditável que somente pessoas com conhecimento de programação, conhecimento técnico avançado, conseguem fazer e chegar nos resultados que precisam chegar. Beleza? Então eu até coloco uma consideração no meu relatório falando justamente dessa parte técnica, que no meu ponto de vista deveria ter formas mais simples de conseguir se analisar esses dados, porque esse formato binário não é um formato muito mercadológico, né? Não é todo mundo que consegue mexer nele, não existe uma documentação muito clara com relação, pelo menos eu não encontrei, né? Uma documentação muito clara com relação à formatação desse arquivo, como é que ele é formatado e tudo mais, né? Até porque eu não sei qual é a linguagem que é utilizada para o sistema da urna e tudo mais, então fica meio difícil de conseguir entender essa formatação. E se não fosse, né, o script lá de passeamento do site do TSE, eu não conseguiria ter feito esse passeamento tão facilmente assim. Eu teria que olhar a estrutura binária e procurar alguma coisa no mercado aí que fosse que conseguisse ler esse arquivo para conseguir contabilizar e tudo mais. Então é só essa ponderação que eu coloco com relação ao nível de dificuldade. Não é uma tarefa fácil fazer essa auditoria, ok? É uma tarefa bem complicada que demorou em torno de 4 dias aí, fazendo vários códigos para poder ler esses arquivos, gerar essas imagens e tudo mais. Mas isso aí, vamos para essa parte agora de contabilização final, né? Qual foi o resultado dessa auditoria? 2000 anos depois. Bom, continuando aqui o vídeo, demorou algumas horas ainda para conseguir finalizar o download de todos os BUs, né? E depois ainda tive que rodar os processos aqui para poder passear esses resultados e poder gerar o resultado final. E o resultado foi o seguinte: editor, se você quiser colocar no final do relatório, tem uma tabelinha mostrando quais são os resultados apresentados pelo TSE e os resultados apresentados pela nossa auditoria. Em relação à contagem dos BUs, tá? Não há como falar que tem algum tipo de diferença, né? Foi uma diferença de 0,2% da contagem que eu atribuo que o nosso sistema não conseguiu pegar 100% das urnas. Como não conseguimos pegar 100% das urnas, existiu essa pequena diferença, mas é uma diferença muito pequena, né? Então, assim, o resultado que a gente pode apresentar é que os resultados apresentados pela contagem dos boletins de urnas apresentados pelo TSE estão 100% corretos, ok? E aqui mais para cima, subindo um pouco o relatório, editor, a gente tem os dados que foram sumarizados por estados aí. Então a gente coloca o total de votos por estado, tanto para o candidato que ocupou o primeiro local, assim, né, o mais votado, o segundo mais votado, os outros candidatos e os votos nulos. E a gente chegou a um resultado muito próximo ao apresentado pelo TSE. Então, assim, a conclusão final dessa auditoria é que é possível editar os boletins de urna 100%, né? Por mais que tenha um pouco de dificuldade para obtê-los. A gente até teve uma atualização ontem, no dia 8, que foi disponibilizado esses boletins de urna tanto em arquivo binário quanto em arquivo CSV pelo site de dados lá do TSE, que é uma informação que a gente não tinha quando a gente começou. Só lembrando, a gente começou a fazer essa auditoria no dia 5 e no dia 8, no dia 6, se não me engano, foi que eles disponibilizaram essas informações. Então a gente não tinha essas informações e acabamos pegando via web crawler. Bom, de qualquer forma, os nossos resultados eles estão consistentes com relação à contabilização oficial, né? E aqui o relatório final, que está no link da descrição, tem todos esses relatórios com todos os arquivos de BUs, com todos os arquivos de relatório ali em CSV, separado por estados e tudo mais. Então, a conclusão final desse relatório é que a contabilização dos votos está 100% correta. Só vou deixar novamente um disclaimer que nós auditamos a contabilização, ok? Os boletins de urna que são disponibilizados pelo TSE. Isso não quer dizer que é
100% fidedigno com relação à votação. A votação a gente não consegue fazer auditoria, porque não existe outros tipos de arquivo que possam se contrapor a esses boletins de urna. Então a gente tem que considerar que esses boletins estão 100% corretos, e aí, levando isso em consideração, a conclusão é que a contabilização está correta, beleza? E aí, quem quiser pegar esses arquivos e olhar mais a fundo e tudo mais, estão disponíveis, todos os links estão no relatório, o relatório está na descrição. E aí, se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve no canal aí e mostre para seus amigos que tinham alguma dúvida com relação ao voto em trânsito e tudo mais. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deu muito trabalho para fazer, foram praticamente 4 dias só nisso, né? A gente ficou só olhando todos esses aspectos técnicos. Tivemos que mexer várias vezes no código, porque os relatórios iam crescendo e ficavam impossíveis de serem importados, por exemplo, para o Google Suites, né? Então tive que picotar esses relatórios por estado e tudo mais, para conseguir até mesmo sumarizar o resultado final. E esse foi o resultado final. Está 100% correto todos os dados que o TSE disponibilizar de contabilização dos boletins de urna. Isso aí, até mais. Valeu, galera.